Quero ver, hein? Quero ver. Tô desligando, Globo Lixo. Da Globo de abertura, ó. Band, Pessoal, qualquer uma. nossa gravação da live. Hoje é 13 de abril e a partir de agora está sendo gravado para que a gente possa deixar registrado aí essas aulas, tá bem? Para o pessoal que não tem condições, ou seja qual for o motivo, não teve condições de assistir ao vivo. A Ivani acabou de me fazer uma pergunta aqui, antes da gente começar sobre conteúdo, bem pertinente. Boa noite aqui, o pessoal que está dando boa noite aqui. É o seguinte, a orientação que nós temos é para deixar todas as lives disponíveis, gravadas, para as pessoas que, por qualquer que seja o motivo, não estejam acompanhando ao vivo. O grande diferencial para quem está ao vivo é que permite que a pessoa faça a interação com o professor e tire qualquer dúvida que seja, tá? Durante a aula. Hoje nós também recebemos a informação que nós já poderíamos estar começando com revisão. Eu não vou fazer revisão no sentido amplo da palavra, tá? Deixa eu aceitar aqui o Ivandir e a Ana Carolina, aí que eu vou começar a aula. Pronto. Meu objetivo aqui hoje não é fazer revisão, tá certo? Eu vou dar continuidade à aula, de certa forma, como é um processo contínuo, eu vou retornar às atividades, vou tirar dúvidas de quem tiver. Por exemplo, agora há pouco a Samira tinha uma dúvida a respeito de Vygotsky, eu já adiantei para ela uma resposta no privado, mas eu falo aqui novamente daqui a pouquinho. Tá bom? O pessoal está pedindo para silenciar. Eu vou colocar todo mundo mudo aqui. E se alguém quiser falar, me avisa que eu... Tá? Isso, é que eu não estou achando aqui. Isso, vamos lá. Aí, pronto. Todo Professor, mundo... já dando para ouvir normal aí, né? Dá sim. Beleza. Tranquilo. Muito bem. Começando a nossa aula, então vamos retomar, abrir essa aula de hoje para fechá-la na quinta-feira próxima, ok? Deixa eu aceitar aqui a Crislaine e a Kátia Cristina. Pessoal, é o seguinte, quando eu preparei esse material para vocês, e supondo que nós íamos interagir bastante em sala de aula, eu tive a intenção de... Boa noite, Flávio. Primeiro, fazer com que vocês compreendessem quais são as principais teorias do desenvolvimento humano, certo? Falar um pouco sobre eles e entender as principais características desse processo. Então, deixa eu só colocar aqui, compartilhar com vocês a tela. Pronto, vamos lá. Nessa aula sobre aprendizagem, crescimento e desenvolvimento humano, o problema do pessoal chegar atrasado é esse, porque às vezes eu vou ter que ficar interrompendo o meu raciocínio para colocar o pessoal na aula. Eu preciso muito que vocês sejam pontuais, porque já faz 7 minutos que começou a aula e isso atrapalha o raciocínio, tá bom? Mas numa boa, sem ficar dando duro em ninguém, não. Dentro dessa aula, eu vou começar falando novamente, só para revisar aqui na linha de raciocínio, não revisão de aula de prova, para chegarmos nos teóricos do desenvolvimento. Então, o que nós temos que compreender? Primeiro, que o desenvolvimento é um processo permanente que se inicia na concepção e cessa somente na morte. Isso é fato. Então, o nosso público para a educação física, ele está lá desde o processo de desenvolvimento fetal. Lembra, muita gente aqui se lembra que nós falávamos sobre o nosso cliente, a gestante, tá? Estando relacionado à idade, mas não dependente dela, porém, sendo dependente de vários fatores relacionados à individualidade do aprendiz. Vou colocar mais 3 pessoas aqui. Muito bem. Dentro do desenvolvimento geral do indivíduo, nós temos o desenvolvimento motor e temos o processo de aprendizagem motora. Tá? Esse processo de aprendizagem motor
desenvolvimento é resultante de processos de crescimento, maturação e aprendizagem. 42 na live, esse povo me deixa doido. Peraí. Pronto, 2 pessoas a mais que entraram. Ok. Tá certo? Então, repetindo, desenvolvimento é um processo permanente que se inicia na concepção e cessa somente na morte, estando relacionado à idade, mas não dependente dela, porém dependente de fatores relacionados à individualidade do aprendiz. Então, basicamente, o que interessa aqui, para que nós possamos tirar proveito desse conhecimento, nós temos que entender que é no desenvolvimento que o profissional de educação física atua, certo? Ele vai atuar dentro do processo de desenvolvimento motor com a aprendizagem motora. Alguns elementos são naturais, outros podem ser aperfeiçoados. O desenvolvimento é resultante de processos de crescimento, maturação e aprendizagem. Ok. Vamos lá. Esse público... Peraí. Rodrigo. Esse público, ele pode ser dividido em períodos, ok? Aqui ele está de trás para frente para a gente acompanhar. Ai, meu Deus, tem que parar a aula para ficar aceitando o povo que chega atrasado. Daqui a pouco vocês vão falar assim, mas não pode aceitar mais, mas eu não posso fazer isso. Para efeito de legislação, terceira idade, quantos anos? Quem arrisca aí? Ah, eu deixei vocês mudos, né? Espera um pouquinho. Deixa eu tirar o... Todo mundo muda aí? Acima de 60. Não, senhor. Legislação? Ué, mas não estava lá no slide agora, atrás, lá na tabela? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí. Estou quebrando a cabeça aqui para tirar o mudo de todo mundo aqui. Mas qualquer coisa me responde de novo. 65? Quem dá mais? Quem dá menos? Eu acho que é 60. 65. E aí? Até algum tempo atrás, deixa eu compartilhar de volta a tela. Esse slide aqui, ele contempla a questão biológica, a questão humana, e não a questão legal. Nos últimos tempos, houve essa mudança da legislação, elevando para 65. 65, tá? É considerado, para efeito de terceira idade, para a questão biológica, 60 anos. Claro que isso é um estudo que pode ser também atualizado. Então, até onde os estudiosos estabeleceram padrões, ainda se considera 60. Eu não duvido nada que nos próximos dias algum autor faça um processo e leva aí para 65. Então, essas idades, elas são... Aí eu coloquei o áudio aí, mas tem um povo assoprando no microfone. Tá? A meia-idade, ela é dos 40 aos 60 anos. A idade adulta, dos 20 aos 40 anos. A adolescência, dos 10 aos 20 anos. Aqui, você já começa a ver as diferenças em torno do princípio de maturação individual. Se você buscar lá atrás, na tabelinha que estão nas aulas lá que eu coloquei para você, você vai ver o quê? Que tem criança que entra, os meninos, por exemplo, entram entre 9 a 19, que são os meninos. E as meninas entram entre, que é a puberdade, 9 e 17. Então, não existe uma tabela como se fosse uma tabela complexa de matemática exata, certo? Nós temos uma referência disso aí. Espera que eu estou procurando o meu blog aqui. Para aceitar mais gente que está pedindo para ele. Disponíveis para fazer o pedido. Isso vale também para menores de 16 Okay? anos. O responsável precisa enviar cópias. Pessoal, por favor, tira o som da televisão aí do fundo. E do comprovante de residência. Bom, dentro dessa classificação etária,
etária, idade de desenvolvimento, você tem subgrupos que são divididos em a idade cronológica, que são anos, meses e dias. Por exemplo, onde que faz bastante diferença a projeção em dias? Na formação fetal, certo? A partir do nascimento, todo mês há uma evolução dentro do processo de desenvolvimento de uma criança que faz a diferença. Meses de uma criança é uma diferença gigantesca. A partir de uma certa idade, principalmente a partir da puberdade, finda a puberdade, ele entra na idade adulta e aí a diferença cronológica ela se dá em anos, certo? Então, todo o grosso do desenvolvimento ele acontece do feto até a puberdade, certo? Idade biológica é o progresso em direção à maturidade morfológica, óssea, dental e sexual. Então, quais são os critérios para você ter um acompanhamento morfológico do indivíduo? O peso e a altura, a idade óssea que você pode ter, além de paquímetro, com raio-x dos ossos da mão e do punho, o desenvolvimento da arcada dentária, que é uma sequência de desenvolvimento, e também o desenvolvimento sexual, que tem, por exemplo, a escala de Tanner, que é esse quadrinho que eu coloquei do lado, que é a maturação sexual, que é o desenvolvimento dos seios, o crescimento de pelos, o aparecimento a evidência dos órgãos sexuais. Então, claro que todos eles nessa tela têm o seu órgão sexual, mas eles ainda não estão desenvolvidos em sua plenitude, né? Então, de acordo com essa escala de Tanner, certo? Mas isso é mais para o nosso conhecimento. Então, esses são os critérios. Revisando o que foi falado por vários de vocês sobre os autores, deixa eu aceitar a Railane aqui. Railane. Nós temos os períodos pré e pós-natal. O período pré-natal é o embrionário, o fetal e o perinatal. E o período pós-natal, a partir de 0 a 28 dias, é o neonatal. A infância, que é dos 30 dias aos 10 anos aí de novo. E a adolescência, onde se desenvolve a puberdade, que é o aparecimento de características morfológicas, dos 10 aos 20 anos, ok? Então, esses são os limites. Ô, professor, mas nós não vamos falar mais sobre isso? Isso é o que a gente já estudou dentro daqueles autores do desenvolvimento. Então, você tem material de estudo, que são os textos de apoio, nós temos os vídeos produzidos por vocês e as nossas várias discussões nas lives aqui. Por quê? A ideia é que você compreenda, se não um todo. Eu vou citar, por exemplo, a nossa aluna que hoje me mandou uma dúvida sobre Vygotsky, mas que você comece a ter uma base de informações para compreender todo esse processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Para que a gente possa, então, entrar no processo de desenvolvimento motor. Quando você conhece, ali, ó, estágios do desenvolvimento do feto à vida adulta, de acordo com os teóricos, eles abordam os aspectos afetivo. Quem que falou sobre os aspectos afetivos? Qual é o autor que abrange o aspecto afetivo dentro dos 5 autores que eu coloquei para vocês? Quem arrisca? Freud, que fala sobre a sexualidade. Todos eles abordam todos os elementos, mas quem dá maior atenção ao processo afetivo? Freud. Quem fala sobre o processo comportamental durante o desenvolvimento do indivíduo? Vygotsky, Bandura, Erickson, certo? Quem fala e tem a sua atenção principalmente voltada para o aspecto cognitivo? Piaget. Legal. Tá? Então, essas teorias do desenvolvimento motor, elas não são as donas da verdade absoluta, mas elas servem de referência para você construir um nível de conhecimento para abordar o seu aluno. Eu gosto muito de usar essa expressão de abordar o seu cliente. Seja ele para licenciatura dentro do processo de ensino-aprendizagem da escola,
seja ele dentro de outras áreas de conhecimento, como é o esporte, como é a academia, como é uma piscina, enfim, como é andar de skate, enfim. Então, o profissional de educação física, ele tem que compreender as várias facetas do desenvolvimento motor através desses teóricos do desenvolvimento motor, ok? Então, eu não preciso falar sobre eles aqui, porque acho que é redundante. Eu posso repetir, então vamos lá. Piaget fala sobre o cognitivo. Freud fala sobre a sexualidade, portanto, a relação pessoal e a questão afetiva. Erickson, Vygotsky e Bandura falam sobre o meio e sobre a relação social e pessoal com o ambiente e com outros indivíduos. Cada um tem a sua teoria, mas basicamente eles estão... alguém estava chamando aqui. Eles abordam dessa forma. Escuta, só para confirmar, está aparecendo na tela de vocês aí as hipóteses, é isso? Sim. Beleza. Isso. Tá. Muito bem. Então, relacionando os teóricos do desenvolvimento com os princípios básicos do desenvolvimento do ser humano, período fetal, período da criança, infantil, juventude, puberdade, adolescência, adulto, idoso, todos eles são estudados através de duas hipóteses. Você tem uma abordagem na primeira hipótese, que é o desenvolvimento é resultado de um mecanismo biológico, endógeno, interno e regulatório, denominado maturação. Tem-se que conhecer a sequência em que surgem as mudanças do comportamento, pois é através dessas mudanças que as tarefas específicas poderão ser ensinadas, as etapas e os estágios do desenvolvimento humano. Certo? Então, essa é uma teoria. Na outra, segunda hipótese, não apenas a maturação atua no processo de desenvolvimento motor, mas as experiências também. O movimento passa, então, a ser usado como um meio de observação para estudá-lo. Essas mudanças também são influenciadas pelas características individuais. Se eu separar primeira hipótese e segunda hipótese, tá? Quem se encaixa na primeira hipótese desses 5 autores que nós estudamos? 2. Quem são? Piaget, maturação. Piaget e? Volkovsky. Quem chuta? Vygotsky. Não, Vygotsky é a experiência social. Ali na segunda hipótese se encaixam 3. Bandura, Vygotsky e Erickson. Meio, socialização, relação pessoal, que é o processo de desenvolver... onde está a frase aqui? O movimento passa a ser usado como meio de observação. As mudanças também são influenciadas pelas características individuais. Também são pelas características individuais, mas principalmente pela relação social. Então, aqui se encaixam os que têm as teorias da observação pelo comportamento. O Freud e Piaget na primeira. O Freud e o Piaget na primeira, por quê? O Freud leva para o lado da sexualidade, a maturação sexual, a maturação do indivíduo que muda vocês lembram todas aquelas fases fálica, anal, oral, né? Então, ele é uma mudança biológica e que afeta o comportamento dele, certo? Pô, que estranho, apareceu um desenho aqui no meu negócio. Enfim, tá? 2 princípios devem ser considerados. Eu estou de olho aqui na minha hora aqui. 2 princípios devem ser considerados para melhor entendermos a sequência de desenvolvimento. Então, dentro do processo de desenvolvimento motor, certo? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero? Deixa eu aceitar alguém aqui. Nossa, mas agora está entrando? É difícil, hein? Tá. Dentro do processo... No final, eu vou pegar a chamada. É verdade. Bem isso também. O povo está preocupado com a chamada, né? Que dó. Mas tá bom. Vamos lá. Pegando tudo aquilo lá atrás, certo? Em que nós temos o desenvolvimento fetal até a vida adulta e o declínio
do idoso, e todos os processos possíveis de desenvolvimento, seja biológico, seja comportamental, que nós citamos dentro desses autores, está compreendendo? Tá? Alguém que não esteja conseguindo levar essa linha de raciocínio, fala comigo aí que nós repetimos. Tá? Então, dentro desse processo, nós temos duas formas de entender a sequência de desenvolvimento, que é a continuidade. O ser humano está em constante mudança, o que expressa sua adaptabilidade. Ele está em constante mudança e o que expressa sua capacidade de adaptação. Ocorre também um ganho de competência. Então, processo contínuo de desenvolvimento. E também a progressividade, certo? A continuidade é algo que continua, como diz a redundância da palavra. A continuidade horizontal. A progressividade é algo que pode ser vertical ou, aliás, para cima ou para baixo. Quem é que está chamando aqui, meu Deus do céu? Parece aquele povo que... Não. O senhor quis dizer crescente ou decrescente, professor? Boa, é a melhor expressão. Tá? Então, veja bem. A progressividade, então vamos ler aqui. São mudanças contínuas organizadas de forma progressiva, mas existem descontinuidades que caracterizam saltos de ordem qualitativa na organização das ações motoras. Essas transições são identificadas do simples para o complexo, do geral para o específico. Ele quer dizer o seguinte: a progressividade deveria ser apenas para mais. Mas quando você pula as etapas, por qualquer que seja o motivo, comportamento, alimentação, família, vida social, que mais? Isolamento, violência doméstica. Nossa, são dezenas de possibilidades que atrapalham o desenvolvimento do indivíduo. Essa progressividade não só para, como regride. Tá? Então, por exemplo, é aqui que você começa a identificar os processos de progressividade no desenvolvimento de uma criança, porque de qualquer forma ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar desenvolvendo, mas não terá a competência gradativa que deveria ter, porque faltou alguma coisa na formação dessa criança. Deu para entender? Deixa eu aceitar aqui. Professor, dá para dizer que tipo, continuidade é como se fosse quantidade e progressividade qualidade. Continuidade ela sempre vai adquirir conhecimento, mas não vai ter qualidade naquilo. É tipo isso, né? É isso mesmo. Sabe por quê? Você só para de ter continuidade se você morrer. Ponto. Você estando vivo, você vai ter uma continuidade no seu processo de evolução. Mas crescer e ficar mais velho não é uma garantia de que você vai ter competência. Para isso, você precisa de um processo progressivo de desenvolvimento. Beleza? Professor, Oi. tipo assim, qual que é o... Por exemplo, a pessoa quer ser um jogador de futebol. Ah, desculpa, fala de novo, fala mais alto. Por exemplo, o aluno ele tem 10 anos, ele quer ser um jogador profissional de vôlei, basquete, tudo faz. Qual que é o mal dele logo desde cedo treinar como se fosse, por exemplo, um jovem de 18 anos, 17 anos? Tipo assim, ele já é capacitado, ele consegue fazer a mesma coisa que um jovem de 18 anos, mas qual que é o mal dele treinar desse jeito? Mas eu não O material que ele vai usar, não é? O peso da bola, é o material que ele vai usar. O pescador tá certo. Na verdade, você se lembra que na semana passada nós estávamos discutindo isso, assim, o fato de você avançar etapas, pular etapas, não é necessariamente um problema. A questão é você saber como fazer essa progressão, essa evolução acelerada, para você não prejudicar esse indivíduo. Por exemplo, aquele vídeo que eu coloquei daquele rapaz aqui de Paranavaí, que é italiano, que mostra uma criança de 5 anos, o Nicolas, fazendo um trabalho com bola, em tese, de acordo com os teóricos do desenvolvimento, ele estaria pulando etapas. Mas isso não quer dizer que aquilo seja ruim. Ele está acelerando um processo
certo? Através do lúdico ele está desenvolvendo a habilidade, a capacidade cognitiva daquela criança de se desenvolver, certo? Então, não é uma coisa ruim, mas o Ivandir falou certo. A pessoa acha que se começar precocemente a especializar uma criança, ela corre o risco de não especializar, mas de limitar, machucar, lesionar, o que mais? Estressar. Tudo que você faz de forma precoce, tá? Para a criança, você corre o risco de ter um efeito positivo ou negativo. Então, a discussão... Quem que fez a pergunta? Quem foi o aluno? Foi o Daniel? Daniel Moreno. O Daniel. Então, é assim, a resposta para isso, eu sou contra a pessoa dizer... Não sei se vocês se lembram, que na semana passada eu coloquei uma tabelinha que o cara colocava assim, olha, até os 7 anos o ideal é não trabalhar com bola. Não sei se vocês lembram, deve estar nas aulas gravadas lá. Ué, qual o problema de não trabalhar com bola? A questão é como. É exatamente o que o Ivandir disse. Certo? É a intensidade, é o formato, até mesmo, no caso do futebol que você perguntou, o peso da bola. Eu até dei o exemplo do filho que estava treinando para ser goleiro. O cara se empolgou, começou a dar aquele treinamento de alta intensidade e acabou prejudicando o lado lúdico dele, porque daí ele não queria mais treinar, porque treinar futsal deixou de ser engraçado, deixou de ser gostoso. E aí ele parou, certo? Bom, vamos lá. Professor? Pois não. Porque, tipo assim, um exemplo, o atletismo ou o basquete dos Estados Unidos. Certo. O trabalho deles da infância é bem mais avançado, né? Porque como que esses países conseguem um resultado tão maior do que o daqui, sendo que, tipo, o físico da pessoa é o mesmo. É a forma que eles trabalham, desde mais cedo, né? É todo um processo cultural. Você vê... É lógico que nem todo mundo, nem todo velhinho do Japão faz Tai Chi Chuan de manhã, na China. Nem todos eles fazem isso. Mas uma grande parcela da massa tem o ato de fazer atividade física como manutenção da qualidade de vida. Nem toda pessoa que dorme no Japão acorda de manhã e toma um copo de água morna, mas isso está inserido na cultura do japonês. Nem todo o americano vai para a universidade para praticar esporte universitário, mas lá é um processo natural. A criança entra no ensino fundamental deles, passa para o ensino, na high school deles, no ensino médio, vai para a universidade sabendo que esse é um processo natural. Então, praticar esportes dentro dos Estados Unidos, por exemplo, e de vários outros países, é um processo de transição natural. E aí, o esporte ele se insere naturalmente, espontaneamente, no processo de desenvolvimento dessas crianças. São todas? Não, não são todas. Não é verdade dizer que toda criança nos Estados Unidos pratica atividade física com performance, Mas é verdade dizer que uma parcela extremamente significativa faz o esporte de base nos países, em vários países do primeiro mundo, com o objetivo de se especializar. E desse grande volume de atletas de base surgem esses talentos que a gente vê e que no Brasil não tem. O Brasil, na verdade, ele descobre talentos do nada. Ele vai lá capinar, né, no meio da favela, do bairro humilde, da cidade pequena, do negro, do pobre, né? E dali ele descobre um diamante bruto. Sendo que se nós tivéssemos um processo de desenvolvimento de esporte na base como cultura, qual é a briga hoje quando você chega para praticar atividade física na escola? Você só tem 2 aulas por semana e a briga agora, eu estou vendo essas aulas online, é para você explicar quantos metros tem a quadra de vôlei e quantos gomos tem a bola. Me poupe. Ó, gente, é o seguinte, são 8h53, eu tenho professor para entrar para a próxima live, tá? Eu vou deixar mais 1 minuto se alguém quiser alguma dúvida e na quinta-feira eu vou terminar esse raciocínio aqui. Mas não era só 3 aulas hoje? Eu não estou sabendo. Foi a última.
Ah, é? Não vi. Ué. É, Mas por que vocês querem mais? porque teve a do Diego, já teve a do Diego, já teve a do Aguinaldo, a última seria a sua. Ah, que chique. É. Não, então eu não Pau, tenho foi pressa, pro pau. né? Não, beleza. Na verdade, a minha preocupação era não atrapalhar ninguém. Então, vamos terminar esse raciocínio aqui, para a gente saber... Peraí, eu estou puxando o mouse para cá. Aí. Fechou. Nananana. Nossa, Renato, Ei, Renato, esfomeado. olha, Oi, Cida. Tem que a televisão ligada aí. a Renata, Ah, olha lá, olha só o bandido. tá. Filha da... Ai, Jesus. Dá um sorriso assim. Renata, como sempre, Isso, meu comendo, né? Deus. Foi Tá gostoso, hein, Renato? Olha, Papo. Que Ok, cocô. vamos lá então. Vamos aproveitar o tempo, parar de falar bobinha. Bom, dos slides, esse era o último para que a gente possa entrar e falar especificamente do desenvolvimento motor nas próximas aulas. A orientação que eu recebi hoje à tarde, eu até fiz uma gracinha no grupo dos professores, falando, meu Deus, passei a manhã preparando slides, agora tem que falar de revisão. Mas está certo, na quarta-feira da semana que vem, se eu não me engano, não prestei atenção no horário, é a prova de vocês, é o registro legal desse conteúdo passado para vocês. Sinceramente, eu não estou preocupado com a prova, eu estou preocupado que vocês compreendam esse conteúdo aqui como parte integrante da formação profissional de vocês. Então, vamos lá. Dúvidas? Se não tiver, eu encerro. Da minha parte, não, tô de boa. a minha também. Da minha Não também. compreendi. Peraí que eu tô vendo. Aqui, a Renata perguntou se a prova vai estar fácil. Ó, é assim, vamos lá. Eu não gosto de falar pelas beiradas. Prova online... Precisa concluir, não? É prova de pesquisa. Mas tem que ser mesmo, de certa forma, prova de pesquisa. Mas, assim, eu não fiz nenhum tipo de jogadinha, pegadinha, sacanagemzinha, não é nada disso. Eu peguei o conteúdo que eu já passei para vocês, tanto de vídeo quanto de textos. Tirei ali questões pertinentes ao conteúdo. E o meu objetivo não é sacanear ninguém, tá? Mas... tirar proveito disso. Eu tenho a intenção de, quando nós voltarmos, promover aí um mini curso, uma mesa redonda com essas 3 turmas, para que a gente possa, de repente, tirar, evidentemente, as muitas dúvidas que devem ficar pelo caminho, mas que vocês possam sair desse semestre com um conteúdo de verdade, né? Então, a prova em si, você vai conseguir responder. Samira, você pode explicar de novo a continuidade e a progressão? Posso sim, Samira, para a gente encerrar. O que eu estava dizendo é o seguinte. Então, vamos lá, ó, eu estou lendo aqui. 2 princípios devem ser considerados para melhor entendermos a sequência de desenvolvimento, certo? Nós temos o princípio da continuidade. Samira nasceu e ela vai num contínuo, ela vai num processo contínuo de desenvolvimento natural até a sua idade adulta e depois declina a idade do idoso, certo? Então, ela dá continuidade nesse processo. A progressividade é um processo que se dá dentro dessa continuidade, em que, se for explorada adequadamente, a pessoa não só evolui naturalmente, como ela cresce. Se ela não for explorada adequadamente, ao contrário, exemplo essa do futebol que os meninos deram. Você pega, por exemplo, você quer pegar o processo de continuidade, de evolução do indivíduo e começa a treinar a criança com 4, 5 anos. Só que, em vez de treinar o lúdico, como aquele videozinho do Lucas, você começa a treinar com uma bola Max 200 com uma criança de 5 anos, ou até uma Max 500, para ele sair rolando, para se acostumar com o peso da bola, etc, etc. Ela só vai precisar do peso da bola dali 10 anos. E o cara faz inadequadamente esse tipo de coisa. Ou então faz com que ela faça muito exercício de alto impacto durante o treino de futsal. Ele vai prejudicar o desenvolvimento biológico, biométrico dessa criança, biométrico no sentido de crescimento,
de alongamento, ele pode causar até um rompimento de ligamentos. E essa louca tá me ligando? Rompimento ósseo, enfim. Então, essa progressão, se houver um desenvolvimento inadequado, ele pode prejudicar. Ao mesmo passo que, se ele pegar dentro desse processo contínuo uma maneira de fazer com que essa criança, ela faz uma embaixadinha, não, ela vai brincar com a bolinha, mas ela, de repente, com 5 anos, ela faz 20 embaixadinhas. Legal. Entendeu? Então, a progressão é uma coisa que você pode trabalhar dentro do processo contínuo e que só vai trazer vantagens, se bem feito, ou desvantagens. Eita, Miriam. Posso encerrar? Já passei. Pode, vou tomar um banho. Alô? Pode. Ouve-me dos detalhes sórdidos. E aí, olha a menina que estava com os seios de fora. Tô vendo ele ali. Apareci, viu? Continua com os peitos de fora ainda. Não, tá não, só tá o rosto. Tá certo. Pessoal, Vou continuar chupando sorvete. Aqui, ó. eu vi Aqui você na live, ó. Ô, Renato, você não vai encerrar dando uma lambidinha na massa, não? Ui. Toma, gente. Ai, ai, ai. Tá bom, pessoal, boa Gostou, noite. né? Obrigado por terem participado Você comigo. gostou, né? É nóis. Eu também gostei, viu, Renato? Você não perguntou, mas eu gostei. Não, professor. Eu vou colocar aqui para gravar. Tome. Chupada do sorvete? É o sorvete. Olha, olha! Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Senão a gente não sai daqui. Qualquer dúvida, Boa noite, viu? nos 10 minutos, estou à disposição. Tá bom? Falou, valeu! Beijo para as meninas e um abraço de longe para os meninos. Até mais. É nóis. Beijo.